A sociedade existe porque as mães estão aí. O trabalho do cuidado é a natureza feminina a serviço gratuito da sociedade. Então, o que se entende como trabalho feminino, em verdade, é o trabalho do cuidado. E aí, quem que trouxe essa discussão e essa ideia? A queridíssima Silvia Federici. Quem está se familiarizando com esse tema a primeira vez, eu recomendo algumas biografias muito importantes, tá? A primeira, todas da Silvia, que são muito boas, mas que é imprescindível para a gente entender como é o trabalho da mulher, como a mulher é colocada no patriarcado, e isso tem tudo a ver com o que a gente faz, tá? É a Caliban e a Bruxa. Depois, nós temos o ponto zero da revolução, que é onde a Silvia Federici ela fala do trabalho do cuidado. Quando eu escrevi o texto do Capital Invisível Investido na Maternidade, em 2016, eu não conhecia a Silvia Federici. Eu fui conhecê-la depois, né? Então, assim, eu não estou dizendo que a ideia é minha, que foi inédita, não. Eu falei de aplicar isso nas pensões alimentícias, né? Eu lembro que na época teve um burburinho, não, mas já tinha gente que falava, claro, Simone de Beauvoir já falava, a Silvia Federici falava, não é nenhuma inovação minha. Então, eu vim conhecer depois, esse livro é maravilhoso, e esse livro da Catherine Marçal, O Lado Invisível da Economia. Vocês podem ver, né, que eles estão todos ciscados aqui. É nesse livro que, quando ela destrincha, né, o que o pessoal fala do Adam Smith, né, sobre a mão branca, ele fala assim, em 1776, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo próprio interesse. Ele falava de quem ia comprar uma coisa e recebia o outro, ele fazia lucro, né? Aí a Catherine, que é o que ele chama da mão invisível, que tudo toca, todo dia. Considerando a mão branca, se tiver certo o que o Adam Smith falou, vamos lá. Por que o Adam Smith comia? Ele diz que é porque há um jogo de interesse na sociedade visando lucro. Mas olha o que a Catherine Marçal traz aqui. Era o interesse pessoal que colocava o jantar na mesa de Adam Smith. Era mesmo? Quem realmente cozinhava o bife? A Hannah está rindo porque já me ouviu falar disso, né? Adam Smith nunca se casou. O pai da economia viveu com a mãe a maior parte da sua vida. Ela cuidava da casa, uma prima cuidava das suas finanças. Quando foi nomeado agente alfandegário em Edimburgo, sua mãe se mudou com ele. Ela cuidou do filho a vida toda, e essa é a parte que Adam Smith omite da resposta à questão de como o jantar é servido. Para que o açougueiro, o padreiro e o cervejeiro pudessem trabalhar, na época que Adam Smith estava escrevendo, suas esposas, mães e irmãs tinham que passar horas e horas, dia após dia, cuidando das crianças, limpando a casa, cozinhando, lavando roupa, enxugando lágrimas e brigando com vizinhos. Não importa como encaramos o mercado, ele sempre é construído sobre outra economia, uma economia que raramente debatemos. Fica a dica, gente, para ler esse livro, ok? Eu trouxe um trecho que é muito encantador, é que a Silvia ela escreve como um subdiário, que a gente vai escrevendo e vai falando as nossas coisas, assim, sabe? Ela, para mim, ela escreve assim, como se ela estivesse falando comigo. E eu trouxe um trecho aqui, sobre as noções de trabalho do cuidado atribuído à mulher. Graças ao meu envolvimento no movimento de mulheres, eu me dei conta que a reprodução de seres humanos é fundamento de todo o sistema político-econômico. E que a imensa quantidade do trabalho doméstico remunerado e não remunerado, realizado por mulheres dentro de casa, é o que mantém o mundo em movimento. Ainda hoje, algumas das minhas mais estimadas memórias da infância são da minha mãe fazendo pão, massa, molho de tomate, torta e licores, além de tricô, costura, conserto de roupas e sapatos, bordados ou cuidando das plantas. Às vezes eu a ajudava em certas tarefas, na maior parte do tempo, porém com relutância. Como criança, eu via o seu trabalho. Mais tarde, como feminista, eu aprendi a enxergar a sua luta. Assim, eu me dei conta da quantidade de amor que havia naquele trabalho e ainda do quão custoso foi para minha mãe vê-lo ser frequentemente subestimado, sem nunca ser capaz de dispor de algum dinheiro para si mesma e sempre ter que depender do meu pai para cada centavo que ele gastava. Então, ela está falando de uma experiência dela, de onde que ela tira,
né, esse olhar que ela traz, ela é fantástica. E nesse mesmo livro, lá na página 40, né, ela traz, assim, uma grande frase, né, que o que eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado, que é justamente para falar a necessidade que nós temos de mudar esse olhar estereotipado para a mulher. Então, assim, tem sempre aquela frase, né, da questão do cuidado da mulher, e ela se aprofunda no livro nessas questões, traz várias teorias, é muito importante. Se você lê a Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, e você lê a Silvia Federici, você vai ver a crítica que a Silvia faz ao marxismo, né? A própria esquerda que não olhava esse trabalho de cuidado, porque a própria esquerda também se beneficiava desse trabalho do cuidado gratuito. Não vamos olhar isso, né? Então, é muito interessante essa crítica, eu recomendo bastante, bastante esse livro, tá?